Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver as estruturas de controle do tipo repetição que nos permitem repetir um ou um bloco de comandos enquanto uma condição for verdadeira. Vamos lá? A estrutura de controle while é uma estrutura de controle do tipo de repetição e permite que a gente possa fazer um laço de repetição que vai repetir um ou vários comandos enquanto uma expressão for verdadeira. Nesse exemplo, nós temos que a variável a está recebendo o valor 1, e aí a gente tem um laço de repetição enquanto que está repetindo todas essas duas linhas aqui enquanto essa condição for verdadeira. Então, na primeira vez, essa condição vai ser verdadeira porque o A é menor do que 5. O A vale 1. Então, vai imprimir na tela o valor de A e atribuir a variável A em uma unidade. Então, vai imprimir na tela o número 1. Depois, vai voltar para o laço de repetição e vai verificar se o A é menor do que 5. Essa segunda linha, na primeira repetição, mudou o valor da variável de 1 para 2. Então, o 2 é menor do que 5, vai imprimir então na tela o número 2, que é o que está escrito aqui nessa linha, e depois vai incrementar a variável em uma unidade. Era 2, vai valer agora 3. 3 é menor do que 5? Sim, vai dar verdadeiro. Então, vai imprimir novamente a variável na tela, que agora vale 3, e vai incrementar a variável em uma unidade. Agora vai valer 4. 4 é menor do que 5? Verdadeiro. Então, vai imprimir o 4 na tela e vai incrementar a variável a em uma unidade. Era 4, agora vai valer 5. Agora, o 5 é menor do que 5? Falso. Então, vai pular para fora do laço de repetição. Então, o nosso código vai vir para cá. A partir desse momento, a gente não tem mais nada nesse código. O código, então, encerra-se a sua execução. Essa ilustração aqui foi apenas para fins didáticos. A gente está vendo que depois do eco aqui no comando não tem nenhum espaço. Então, esses números eles seriam, na verdade, impressos na tela, um na frente do outro, sem espaço. O for também é uma estrutura de controle do tipo repetição, e ele faz um laço de repetição que possui 3 blocos dentro dos seus parênteses. O primeiro bloco, chamado de expressão 1, serve para a gente geralmente iniciar uma variável que vai ser utilizada como contadora, que vai contar quantas vezes esse laço de repetição vai se repetir. Aqui no lugar da expressão 2, a gente coloca a condição de existência, ou a condição de repetição, ou a condição de funcionamento aqui do nosso laço de repetição for. E na expressão 3, geralmente é utilizado para a gente incrementar o valor da variável contadora que foi criada aqui na expressão 1. Então, o funcionamento é o seguinte: a partir da primeira vez que o bloco for é executado, executa-se então a primeira expressão, que nesse código aqui é a variável i recebendo o valor 1. Depois, analisa-se a condição de execução ou de continuidade do for. A variável i é menor que 5? Sim, porque o i vale 1 e 1 é menor que 5. Então, vai imprimir a variável i na tela. Depois, o que acontece é a terceira expressão, que é incrementar a variável i em uma unidade. Então, o i que valia 1, agora vai valer 2. E aí, executa-se a expressão 2, que é a condição de continuidade do for. Agora, a variável i que vale 2 é menor que 5? Sim, é menor que 5. Então, vai imprimir a variável i na tela, que agora vale 2, e depois vai partir aqui para a expressão 3, que é incrementar o i em uma unidade. Valia 2, agora vai valer 3. Isso vai acontecer enquanto essa condição de continuidade for verdadeira. Quando ela se tornar falsa, o código pula aqui para fora. Então, o for nada mais é do que um enquanto, ou seja, um laço de repetição que vai funcionar enquanto uma condição for verdadeira, e essa condição ela é determinada aqui, só que ele tem mais 2 campos adicionais que a gente pode utilizar para criar a variável, que é a expressão 1, e esse campo aqui ele só é executado uma única vez, e o campo da expressão 3, que a gente pode utilizar para incrementar o valor da variável contadora. E esse bloco da expressão 3 é executado ao final de cada repetição.
Por último, mas de maneira nenhuma menos importante, a gente tem a estrutura de controle for each. A estrutura de controle for each, ela serve para a gente percorrer vetores ou outros tipos de coleções, mas usualmente vetores. A sintaxe da estrutura for each é essa aqui. Então a gente tem o comando for each, a variável que representa o vetor que a gente quer percorrer, essa palavrinha as, e uma variável que vai ser a minha variável local, que vai receber o valor de cada uma das posições desse vetor. E aqui a gente tem o bloco que a gente pode utilizar para colocar as nossas instruções. O bloco de instruções ele vai ser repetido para cada uma das posições do vetor. Então, se eu tiver um vetor com 4 posições, esse for each meu vai executar 4 vezes. Vamos ver aqui no exemplo. Então, eu tenho a variável fruta, que vai armazenar um vetor, que na sua primeira posição tem a string maçã, na segunda posição tem a string laranja, na terceira pera, na quarta banana. Então, digamos que eu precise percorrer esse vetor, por exemplo, para imprimir o valor das posições desse vetor. Eu posso utilizar, então, o comando for each. Aqui eu coloco qual vetor que eu quero percorrer, a palavrinha as, que faz parte da sintaxe do comando, e uma variável qualquer, ou seja, aqui eu posso colocar o nome de qualquer variável que vai servir como uma variável local para o valor daquela posição do vetor. Nesse exemplo aqui, a gente tem que essa variável local ela vai se chamar valor. Cada posição desse meu vetor vai vir o valor dessa posição para a minha variável valor. Tá? Então, na primeira vez que esse bloco de comandos do for each for executado, a variável valor vai ter a string maçã. Então, se eu imprimir a variável valor seguido de um hífen, eu vou imprimir na tela maçã e um hífen. E enquanto existirem mais posições no vetor, esse bloco vai continuar executando. Então, vai executar mais uma vez em imprimir laranja, outra vez em imprimir pera, outra vez em imprimir banana. Então, o comando for each vai detectar que acabaram as posições do vetor fruta e vai terminar a sua execução, saindo então para fora do comando for each e executando qualquer coisa que estiver depois do comando for each. Então, o comando for each é muito útil para a gente percorrer vetores sem nos preocupar em quantas posições esse vetor tem. Porém, a estrutura de controle for each ela irá percorrer todas as posições do vetor, começando pela primeira e indo até a última. Então, se a gente quiser percorrer todas as posições de um vetor, que a gente não sabe quantas posições esse vetor tem, a gente pode utilizar a estrutura de controle for each. Essa estrutura de controle for each, a gente vai poder praticar ela mais quando a gente estiver tratando de vetores com mais detalhes, que vai acontecer futuramente nesse curso. No mais, pessoal, muito obrigado e pratiquem com os exercícios fornecidos nos slides e também acessem o site php.net e verifiquem mais exercícios lá para vocês resolverem utilizando as estruturas que foram mostradas nesse vídeo. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Nos vemos lá. Tchau, tchau.